Olá, boa noite a todos que nos acompanham, todas que nos acompanham. Eu sou o pastor João, aqui da paróquia de Gaspar, e queremos ter mais um encontro nosso de terça-feira, encontro de estudo bíblico, de aprendermos mais da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Quero já mandar um abraço a quem já vai nos acompanhando. Aqui a Janete já manda uma boa noite, a Helena, a dona Teresa Metzner também, irmã da dona Nilza Metzner, um abraço para as duas, né? A Gisela também sempre nos acompanhando, Helena sempre nos acompanhando, que nosso estudo seja abençoado. A Lia também, aguardando para ouvir a palavra de Deus, um abraço, Lia Marli Mank também. Sejam todas bem-vindas ao nosso estudo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês para me avisar se tiver algum problema no áudio, algum problema técnico aqui da nossa live, né? A Ruth também vai nos acompanhando. Um abraço para a Ruth. E quem quiser também pode compartilhando essa live nos grupos ou nos perfis particulares, quem quiser compartilhar esse estudo com mais pessoas. Hoje nós queremos estudar um livro do Novo Testamento, que ele é bem pequeno. É um livro que não é muito lembrado normalmente nas igrejas, que é o livro de Filemon, ou Filemon, dependendo de como se traduz. Algumas traduções colocam um acento ali no E, Filemon. E este é um livro bastante curto, são apenas 25 versículos, por isso a gente nem fala ali capítulos e versículos, pois é um único capítulo, uma pequena carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, e nós vamos estudar essa cartinha, então, que o apóstolo Paulo escreveu, que apesar de pequena, traz grandes ensinamentos para todos nós. Um abraço também para a Roseli, a dona Inês, o Vigand, todos nos acompanhando aqui na nossa live de estudo bíblico. Em preparação para o nosso encontro de estudo bíblico, nós queremos louvar a Deus com o primeiro hino. Então eu convido quem quiser ainda se manifestar ali para mandar uma boa noite a todos que vão acompanhando o nosso estudo bíblico. Nós ouvimos o primeiro hino de todas as tribos. Mais uma vez, então, uma boa noite a todos. A dona Odila também vai nos acompanhando. Boa noite, Gisela, também. A Raquel, eu já mandei boa noite para a Ruth. A Raquel é a irmã da Ruth, né? Acompanhando junto com a Sally. O povo lá de Brusque também nos acompanha. Tem pessoas de Curitiba que nos acompanham. E daqui de Gaspar, é claro, nossa comunidade, nossa paróquia, alguns de Blumenau. Assim como nós também gostamos de acompanhar as coisas de outras comunidades, essa é uma das vantagens da pandemia, apesar de tudo de difícil que a pandemia traz, ela também nos traz essa possibilidade de acompanhar o que as outras comunidades vão colocando, estudos, cultos, mensagens, pregações.
Hoje nós queremos então nos debruçar um pouco sobre a carta do apóstolo Paulo a Filémon. E antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a termos uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus e Pai, a Tua palavra é para nós inspiração, ela nos dá vida, ela nos traz salvação. E por isso te pedimos, ilumina-nos nessa noite com o Teu Santo Espírito, que possamos melhor compreender aquilo que a Tua palavra quer dizer para nós, a Tua vontade nesta noite. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós pedimos. Amém. Queremos estudar a carta do apóstolo Paulo a Filémon, ou Filemão. E essa é uma carta das cartas pequenas do Novo Testamento, então muitas vezes, quando a gente quer acompanhar na Bíblia, a gente precisa recorrer até mesmo ao índice para achar ela. Na maioria das Bíblias, ela ocupa só um lado de uma página, né? Ela não chega a ocupar uma folha inteira, mas apenas uma página. Então, se você gosta de acompanhar na sua própria Bíblia, de repente tem gente que gosta de fazer anotação, vocês podem, já pegando as suas Bíblias, que nós vamos ler, a carta toda nós vamos ler, mas ela é curtinha, não se assustem. E a gente vai ler, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai então discutindo. Quem tiver dúvidas, comentários, pode ficar bem à vontade para colocar ali através do chat, dos comentários do Facebook. Um abraço também para a Ivonete, daqui de Gaspar, que vai nos acompanhando. Boa noite, Ivonete. E eu quero colocar aqui a imagem, a pintura do apóstolo Paulo na prisão. Aqui nós vemos essa imagem do apóstolo Paulo na prisão e imaginar o quanto que Paulo, mesmo estando preso, o quanto ele trabalhou, o quanto ele fez pelo evangelho, pessoas que ele evangelizou na prisão, no cárcere, e também o quanto que ele nos ensinou através das cartas que ele escreveu da prisão. Por que eu coloco essa reflexão? Porque a carta a Filemão foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava na prisão. Não se tem certeza absoluta de qual momento de prisão, porque o apóstolo Paulo passou por vários momentos na prisão, mas acredita-se que foi na prisão em Roma. Paulo tinha aproximadamente uns 60 anos nessa época. E para a época, hoje a gente sabe que com 60 anos as pessoas ainda são jovens, né? Mas lá na época a expectativa de vida era bem menor, então para a época com 60 anos ele já era considerado idoso. Ele mesmo na carta vai dizer que ele se considera velho quando ele escreveu essa carta. Então já é uma fase mais amadurecida do apóstolo Paulo. E na nossa chamada para o estudo bíblico eu coloquei assim: um escravo fugitivo, um dono de escravos e um prisioneiro. Essas três pessoas, escravo fugitivo, um dono de escravos e um prisioneiro. E uma coisa em comum entre essas três pessoas: um único Senhor, o mesmo Senhor Jesus Cristo. Essas três pessoas que estavam em situações muito diferentes de vida, elas tinham em comum a fé no mesmo Senhor Jesus Cristo. E a gente vai entender um pouco, então, o que o apóstolo Paulo coloca para nós através dessa carta. Boa noite também a Hilda Bocat, vai nos acompanhando. Eu nunca sei se eu falo certo os sobrenomes, né? Sobrenomes alemães são difíceis. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, então, só para a gente contextualizar um pouco, como eu já havia falado, a carta a Filemon é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão, provavelmente em Roma, isso por volta lá do ano 60 da era cristã. E Paulo já estava com idade mais avançada. Ele fala isso lá no versículo 9, que a gente vai ler depois, né? Então já é uma carta que nós encontramos o apóstolo Paulo um pouco mais amadurecido. Essa carta ela foi escrita por Paulo e enviada junto com a carta aos Colossenses, que nós encontramos também no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo estava preso, escreveu e enviou através de um homem chamado Tíquico para essa comunidade que ficava lá em Colossenses. E junto com Tíquico estava o Onésimo, que também vai aparecer, que vai ser mencionado aqui nessa carta. Na verdade, ele é o motivo principal pelo qual o apóstolo Paulo escreveu a carta.
Como nós sabemos disso? Lá na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar isso. Junto com a carta aos Colossenses, Paulo envia o Onésimo, que estava com ele, que se encontrou com ele lá na prisão, e o Tíquico. E o destinatário da carta, então, é esse homem chamado Filémon. É uma pessoa de posses, provavelmente, porque, como eu falei, ele era dono de escravos. Então, dono de escravos, ele era certamente uma pessoa de posses, que havia se convertido ao Evangelho, que havia conhecido a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, através do ministério do apóstolo Paulo. Então, provavelmente, quando o apóstolo Paulo pregou na cidade de Éfeso, ele deve ter encontrado esse senhor Filémon, e lá, Filémon, então, entregou a sua vida a Jesus Cristo, através da pregação de Paulo, e se converteu a Cristo. E na cidade onde ele morava, a cidade de Colossos, existia uma igreja cristã, uma igreja que se reunia na casa de Filémon. Quando a gente fala assim que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, a gente tem que sempre lembrar, era uma pequena comunidade de cristãos dentro de uma cidade. Então, Paulo não se dirige à cidade toda, mas a um pequeno grupo de cristãos que se reunia lá naquela cidade de Colossos, a carta aos Colossenses, e a carta a Filémon vai junto com a carta aos Colossenses, porque Filémon participava dessa igreja, dessa comunidade em Colossos, mas a carta aqui não se dirige a toda a comunidade, ela se dirige particularmente a Filémon. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai abrir essa carta. Vamos abrir a correspondência que Paulo mandou a Filémon. E toda a carta, a gente sabe, hoje em dia já está meio fora de moda, né? Mandar cartas, a gente manda o que a gente quer por WhatsApp, não é mais tão comum enviar cartas pelo correio, mas toda a carta, ela precisa ter um remetente, a pessoa que enviou. Então nós já sabemos que o remetente dessa carta é o apóstolo Paulo lá na prisão. Um destinatário, no caso o destinatário é o senhor Filémon, que mora lá em Colossos. E um assunto, a carta tem que ter um assunto que é o que vai ser tratado ao longo do nosso estudo aqui. Boa noite também a Karen, daqui de Gaspar, a Nelly, do Gaspar Alto, um abraço para vocês. Então vamos entrar no nosso texto bíblico. Toda carta, como eu disse, tem um remetente, destinatário, e é de bom tom começar uma carta com uma saudação. Todas as cartas do apóstolo Paulo começam com uma saudação. Então eu passo a ler os primeiros versículos dessa carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filémon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esses 3 primeiros versículos, então, e aqui nós encontramos o remetente, o Paulo. Ele estava preso, ele usa essa expressão prisioneiro de Cristo. Como é bonito a forma como Paulo encarava os seus sofrimentos, a sua prisão, inclusive. Ele não fica se lamentando, mas ele tem consciência de que a perseguição que ele sofre, na verdade, é um serviço para a honra, para a glória de Jesus Cristo. E junto com Paulo estava também Timóteo. Timóteo, que nós encontramos no Novo Testamento também a carta a Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo. Então, Timóteo estava junto com Paulo, talvez até ele ajudava a escrever alguma coisa, as cartas, né? Eles escrevem endereçado a Filémon, nosso colaborador, e essas pessoas, esses nomes um pouco difíceis aqui, Áfia, a Arquipo, são provavelmente pessoas da família de Filémon. Por quê? Porque essa carta não era uma carta para toda a comunidade, mas era uma carta endereçada especificamente a Filémon. Então, quando a gente mandava, na época que era costume mandar cartas, a gente também mandava um abraço para as demais pessoas que conviviam, que moravam com aquela pessoa, né? Então, Paulo endereça a Áfia, Arquipo, e a igreja que está em sua casa. Vejam só, na época em que essa carta foi escrita,
Não existiam igrejas como nós conhecemos, templos, né? Não existiam prédios construídos para a reunião dos cristãos. Os cristãos se reuniam nas casas. Quem tinha uma casa um pouco maior, um pouco mais espaçosa, abrigava ali dentro a reunião dos cristãos, grupos pequenos de cristãos que ficavam espalhados nas cidades. Hoje, por conta da pandemia, muitos de nós também estamos tendo as nossas reuniões menores. A gente se reúne para orar, para louvar, em família. As famílias se reúnem, assistem uma mensagem gravada ou fazem a sua leitura bíblica, suas orações. A igreja praticamente voltou a ser nas casas. Esse é um hábito, na verdade, muito saudável. A igreja que se reúne nas casas. Nós gostamos de estar reunidos com a comunidade grande, também a comunidade maior, mas a igreja cristã nasceu nas reuniões caseiras. Então, não existe nada de inferior numa reunião que acontece dentro de uma casa. Na verdade, esse é o modo mais autêntico, mais tradicional das reuniões cristãs lá no tempo do apóstolo Paulo, né? Boa noite também ao seu Wilson nos acompanhando. A Ivonete coloca ali que a mãe dela está assistindo. Um abraço então, dona Nerita. E nós continuamos com o nosso texto bíblico. Então já foi ali a saudação inicial. E depois da saudação, isso é algo que serve para todas as cartas do apóstolo Paulo. Depois da saudação, ele sempre tem um momento ali de ação de graças. Ele louva a Deus por algum motivo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele traz de louvor, de gratidão a Deus nessa carta. Sempre lembrando que para que nós possamos melhor entender uma carta, nós precisamos entender qual era a situação que acontecia ali, né? A gente precisa entender qual era o contexto para entender bem certinho. Isso vale para todas as cartas do apóstolo Paulo, porque muitas vezes as pessoas pegam ali um versículo isoladamente, sem olhar qual era a situação, o contexto maior ao qual Paulo estava se referindo, e tentam aplicar isso para contextos onde já não cabe mais o mesmo critério. Então, prosseguimos com a nossa leitura. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo louva, dá graças a Deus pela fé de Filémon, e ele lembra de interceder sempre por esse homem que é o destinatário dessa carta. Sim, na verdade, todos aqueles que são pastores, que são pregadores do evangelho, missionários e assim por diante, deveriam ao menos sentir esse desejo de interceder pelas pessoas que por meio das palavras dele chegam à fé. Por meio das palavras do apóstolo Paulo, muitas pessoas chegaram à fé. E na época a comunicação, a gente sabe, não era tão fácil quanto hoje. Haviam as dificuldades de perseguição, por isso muitos acabavam se afastando da fé, porque não era algo fácil se manter como cristão. E por esse motivo, Paulo agradece a Deus pela fidelidade na fé de algumas dessas pessoas, e ele está sempre intercedendo pelas comunidades, pelas pessoas de quem ele lembra. Nós, como cristãos, também precisamos interceder uns pelos outros. Você tem orado pela sua comunidade, pelo seu grupo, que talvez se reunia antes, agora não está podendo se reunir, pelas pessoas a quem você tem enviado as mensagens, a mensagem da palavra de Deus, para que essa palavra caia em solo fértil, frutifique, e para aqueles que chegaram à fé também possam se manter nessa fé, que eles não desanimem, que não esmoreçam diante das dificuldades. Queremos entender um pouquinho mais, então, já vimos a saudação, o momento de ação de graças que Paulo coloca, e vamos entender agora o que é o assunto propriamente dito dessa carta. Antes nós precisamos ouvir um pouquinho sobre quem foi um tal de Onésimo. Os nomes antigos nem sempre são tão fáceis para nós, né? São um pouco esquisitos. Mas Onésimo
ele era escravo de Filémon. Causa estranheza para nós hoje falar em escravidão, mas Onésimo era escravo de Filémon. E o que tinha acontecido? Como é que Filémon morava lá na cidade de Colossos? A comunidade dos colossenses, ou pelo menos parte dela, se reunia na casa de Filémon, e o apóstolo Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Onésimo se encontrou com Paulo lá em Roma. Como isso foi acontecer? O Onésimo, ele era escravo e fugiu. Fugiu do seu dono, do seu senhor, que era o Filémon. E possivelmente ele havia roubado também, porque o apóstolo Paulo coloca mais para frente que ele causou prejuízo ao seu dono. Ele provavelmente roubou, porque fazer uma viagem lá de Colossos até Roma também tinha sua despesa, né? E Roma era a grande cidade do império, então era talvez uma rota que se esperava que uma pessoa ia para procurar melhores oportunidades de vida, ou então é possível que o Onésimo, que o seu dono, o Filémon, já era cristão, já era convertido ao evangelho por meio da pregação de Paulo. Certamente o Onésimo ouviu falar de Paulo, que havia pregado o evangelho a Filémon. Então ele vai atrás de Paulo lá na prisão em Roma, talvez para pedir ajuda, no desespero, não se sabe por quê. Onésimo até então não era convertido, ele não conhecia o evangelho. O nome, a palavrinha Onésimo, significa literalmente útil. Onésimo significa útil. E a gente vai ver mais adiante que Paulo faz um trocadilho com esse nome do seu Onésimo aí, né? Na época do Império Romano, uma grande parte da população era constituída de escravos. Estima-se que talvez até 20% de toda a população do Império fossem escravos. E quando esse pessoal que era escravo roubava alguma coisa dos seus donos ou fugia, os donos poderiam ter o direito até mesmo de matá-los, ou poderiam ao menos castigá-los severamente. Então, não era fácil a vida de um escravo. Se bem que muitos historiadores dizem que a escravidão que aconteceu lá no tempo da Roma antiga, ela era menos severa do que a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Então, às vezes, nos choca pensar que nos tempos bíblicos existia escravidão, mas não fazem menos de 200 anos aqui no nosso país existia uma forma de escravidão considerada pior, mais cruel do que aquela que acontecia em Roma, né? Então, Onésimo vai se encontrar com Paulo na prisão. E como eu disse, ele, o Onésimo, é o motivo principal pelo qual Paulo escreve a sua carta especificamente a Filémon. O que ele queria dizer para toda a comunidade de Colossos está lá na carta aos Colossenses. Mas aqui ele se dirige especificamente ao Filémon. Então nós vamos seguir adiante a nossa leitura, os próximos versículos. Deixando uma boa noite também para quem entrou agora, o seu Osmar Dola. Seu Osmar Dola, pai da Júlia Dola, que se formou comigo na Faculdade de Teologia. Um abração para toda a família Dola, né? A Cida também, Cida Gedert, daqui de Gaspar, que está nos acompanhando. Boa noite a vocês todos. Também aqueles que não se manifestaram, mas estão por aí nos acompanhando, nos assistindo, né? Vamos continuar a leitura, então? E quem tiver algum comentário, alguma pergunta, fique bastante à vontade para colocar ali no chat do Facebook. Lembrei de uma coisinha que eu preciso avisar. Quando a gente compartilha a live dentro de um grupo ou na nossa página pessoal, às vezes as pessoas comentam lá e não aparece para mim aqui o comentário. Então, talvez alguém está mandando um boa noite ainda e eu não vi. Eu só vou conseguir ver esse comentário se você clicar em cima do vídeo, em cima da live, e clicando ali na live você entra direto no nosso perfil Luterana Gaspar e ali deixa o seu comentário e daí ele vai aparecer aqui para mim. Então, só para esclarecer por que às vezes eu não vejo alguns comentários que são colocados. Então, tem que clicar no vídeo e fazer o comentário lá dentro. Mas vamos então continuar a nossa leitura ali no versículo 8. Já foi feita toda a introdução, agora vamos para o assunto propriamente dito. E o apóstolo Paulo, ele diz então: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim,
solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Vejam só, o apóstolo Paulo ele tinha autoridade na igreja primitiva, ele era, afinal de contas, chamado apóstolo. A ele foi dada essa autoridade pelo próprio Jesus Cristo. Mas aqui na carta ele prefere não fazer uso dessa autoridade. Em vez de ele dar uma ordem a Filémon, ele traz isso como um pedido assim encarecido. Prefere solicitar em nome do amor, porque Filémon já conhecia o evangelho, já conhecia a Jesus Cristo. Então Paulo confia que ele vai fazer aquilo que ele está pedindo, né? E ele fala, então, ele faz essa solicitação, esse pedido, em favor de meu filho Onésimo, versículo 10. Literalmente, Onésimo não era filho de Paulo, ele não está falando nesse sentido, né? Onésimo não era filho, literalmente, do apóstolo Paulo. Mas por que ele diz meu filho Onésimo, que gerei entre algemas? Quando Onésimo foi atrás de Paulo lá na prisão, Paulo utilizou essa oportunidade, com certeza, para pregar o evangelho àquele escravo fugitivo. E através da pregação do apóstolo Paulo, Onésimo se converteu e ele se tornou, então, um filho na fé. Dessa maneira que a gente entende isso, um filho na fé. O apóstolo Paulo utiliza essa linguagem. As pessoas que chegaram à fé em Jesus Cristo por meio da pregação dele, ele chama de seus filhos. Não é filho de sangue, então, é um filho na fé. Que gerei entre algemas. O apóstolo Paulo estava algemado, estava preso, e não foi a única pessoa, foram inúmeras pessoas. O Novo Testamento nos relata que o apóstolo Paulo, na prisão, ele pregava e muitas pessoas se convertiam ali. Então veja como para ele não há circunstância, a gente não pode reclamar de maneira nenhuma de não poder ter encontros presenciais, as dificuldades que a pandemia traz. Olhem a dificuldade que esse homem tinha. Ele estava preso e ainda assim aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Talvez pessoas ali que ele alcançava na prisão, carcereiros, pessoas importantes, outros prisioneiros que eram de outras partes do império, e ali então o evangelho se espalhava. Da mesma forma, hoje a gente usa os meios que a gente tem, a internet, a tecnologia, e essa mensagem do evangelho ela vai chegando em pessoas que talvez Deus mesmo quis que fosse dessa maneira para que a gente pudesse alcançar outras pessoas. E no versículo 11 ele diz, ele, se referindo a Onésimo, vocês lembram que o nome Onésimo significa útil. Então o Paulo faz esse trocadilho. Ele antes te foi inútil. Onésimo era um escravo, talvez rebelde, fugiu, roubou, muito provavelmente roubou do seu dono, mas atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então ele se tornou verdadeiramente Onésimo, como o nome dele dizia, se tornou uma pessoa útil ao apóstolo Paulo e também a Filémon. Boa noite também para Noeli, a dona Ilka Zemp, que vai nos acompanhando aqui também, o Adolfo, seu Adolfo, e a dona Tecla. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Continuando então do versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Onésimo está sendo enviado de volta para Filémon. E qual que era o drama aqui de enviar de volta um escravo fugitivo para o seu dono? Que se o dono capturasse esse escravo fugitivo, ele tinha direito de castigar, segundo a lei dos homens, é claro, ele tinha o direito de castigar esse escravo e em algumas circunstâncias, em alguns lugares, ele tinha direito até mesmo de punir com a morte. Mas o apóstolo Paulo conhecia Filémon, sabia que ele era um homem convertido, que era um homem de fé, e por isso ele confia. Ele manda essa carta como um pedido para que receba novamente o Onésimo. E ele diz, envio o meu próprio coração, ou seja, o apóstolo Paulo se afeiçoou desse que ele chama de filho na fé. Onésimo se tornou para ele uma pessoa querida, um filho na fé, uma pessoa útil, que com certeza deve ter lhe ajudado em muita coisa. E aí ele diz no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo,
para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo, lá preso, para ele seria muito útil ter a companhia desse Onésimo. Mas ele diz no versículo 14: Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós não precisamos fazer as coisas por obrigação, mas as coisas precisam fluir de nós de maneira espontânea, de livre vontade. É isso aquilo que Paulo confia aqui que vai acontecer com Filémon. Ele conhece esse homem e ele sabe que o amor cristão, ele não surge como uma lei, como uma obrigação, mas é algo que surge espontaneamente a partir da fé em Jesus Cristo, como fruto também do Espírito Santo. Então, vamos ver o que Paulo vai pedir do Filémon. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Aqui, então, está o pedido que o apóstolo Paulo faz a Filémon, o motivo dessa carta que ele escreve a Filémon. Ele usa, assim, palavras mais gentis para se referir à fuga de Onésimo, e ele diz assim: acredito que ele veio a ser afastado de ti, essa fuga, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Vejam só, Filémon havia perdido um escravo, uma propriedade, segundo a lei da época, mas agora ele iria recuperar muito mais do que um escravo. Ele recuperava um irmão em Cristo, um amigo, um irmão caríssimo, é assim que o apóstolo Paulo diz, e a gente pode saber o quanto esse Onésimo ele se tornou querido, ele se tornou caro ao apóstolo Paulo, que lá na carta aos Colossenses também tem referência ao Onésimo, né? Um irmão caríssimo, um irmão que era muito bondoso e muito útil, muito cooperador da missão do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo diz: se tu, Filémon, me consideras um companheiro, um amigo, recebe ele então, Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Paulo não tinha como ir lá pessoalmente, estava preso, mas ele envia Onésimo e pede para que Filémon o receba como se estivesse recebendo o apóstolo Paulo. Vejam então a honra. Filémon deveria receber o seu antigo escravo, Onésimo, não como um escravo, mas com as honras que ele teria recebido o apóstolo Paulo, um apóstolo, um enviado de Deus. E continua no versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Então, provavelmente, esse Onésimo deve ter roubado alguma coisa do Filémon para custear a sua viagem, a sua vida, que ele procurava reconstruir depois dessa fuga, né? Então, o apóstolo Paulo coloca todo o dano que ele te causou, prejuízo, coloca na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então, Paulo diz assim, ó, fica tranquilo quanto ao prejuízo que o Onésimo te deu, não cobra dele, mas coloca na minha conta. Mas Paulo vai lembrar no versículo 19, tu me deves a ti mesmo. Por quê? Pela pregação do apóstolo Paulo, Filémon se tornou cristão. Então, ele é, de certa forma, devedor da própria vida. A vida eterna, a salvação, ele não teria encontrado se não fosse por meio da pregação do apóstolo Paulo. Então, ele tem uma grande dívida de gratidão com o apóstolo Paulo. E o versículo 20 continua: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Ele pede um favor ao Filémon: receba Onésimo como se fosse a mim mesmo, como teu irmão, e não mais como escravo. E anima com isso o meu coração. Coração de Paulo, que também a gente sabe que apesar da fé, apesar da confiança que ele tinha em Deus, em Jesus Cristo, mas não deve ter sido fácil a situação da prisão.
de encarar a prisão. Então, fazendo esse favor para Paulo, Filémon estaria animando, aquecendo o seu coração em Cristo. E versículo 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Paulo confiava plenamente em Filémon. Então ele não precisava ter medo de enviar junto com essa carta a Onésimo. Filémon não iria exigir a morte dele, não iria punir, mas iria o receber como um irmão em Cristo. Boa noite também a Cida, que nos acompanha, a Claudete, sejam bem-vindas. Então, até aqui a gente já leu o assunto principal da carta. O que esse texto nos traz? Filémon havia sido convertido à fé cristã por meio do trabalho do apóstolo Paulo. Isso fica claro lá no versículo 19, quando o apóstolo diz, tu me deves a ti mesmo, a tua salvação veio por meio da pregação do evangelho feita pelo apóstolo Paulo. O Onésimo provavelmente havia ouvido falar de Paulo, pois era uma pessoa muito querida do seu dono, né, do Filémon. E ao encontrá-lo, o Onésimo também se torna cristão. Versículo 10, quando o apóstolo Paulo fala que ele gerou esse filho na fé, Onésimo, entre algemas. Lá na prisão, Onésimo conhece o evangelho. Pela lei, Filémon poderia punir o Onésimo pela fuga e pelo roubo também, se houve esse roubo, esse furto, né? Então, Paulo escreve a Filémon para que receba Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo, como um irmão e na mesma dignidade que ele receberia o próprio apóstolo Paulo. Então, vejamos que bonito aqui essa atitude do apóstolo, essa confiança que ele tinha em Filémon e essa transformação que o evangelho faz na vida das pessoas. Muitas pessoas ficam chocadas, elas perguntam, tá, mas a Bíblia ela permite a escravidão? O apóstolo Paulo aqui ele apoia a escravidão? Se nós lemos todo o Novo Testamento no contexto, é claro que a escravidão não é uma coisa boa, ela não é uma coisa bonita, mas Paulo está falando aqui para uma situação concreta. O que acontecia quando um escravo fugia do seu dono? Ele poderia ser punido, poderia ser morto, e caso ele conseguisse escapar sem ser punido, ele enfrentaria pela frente, com certeza, uma vida de muitas dificuldades, porque ele não tinha os mesmos direitos que um cidadão romano, plenamente com seus direitos civis. Então, nessa situação, existem outros escritos do Novo Testamento onde se aconselha até mesmo que os servos sejam obedientes aos seus donos. Muitos escravos também, a gente precisa lembrar, eles eram, apesar de tudo, apesar de não terem seus direitos, eles eram bem tratados pelos seus donos e se tornavam quase como que pessoas da família. Então o evangelho, ele não nos coloca uma mudança automática das leis, das instituições que existia, mas ele nos coloca princípios de amor fraterno. E esses princípios transformavam a vida das pessoas. Aqui a gente precisa lembrar que os cristãos eram uma pequena comunidade, espalhados pelo Império Romano, eles eram pequenas comunidades. Então eles não tinham o poder, não tinham a força, a igreja primitiva não tinha a força de propor uma mudança na legislação, uma mudança no império, porque eles eram pequenos. E muitos dos primeiros cristãos que foram convertidos eram escravos. Então o apóstolo Paulo não poderia de maneira alguma aconselhar aos escravos que se rebelassem contra os seus donos, porque a gente sabe pela história o quanto que escravos sofreram, foram mortos, foram crucificados, muitos, por se rebelarem contra os seus donos. Então ele aconselha a prudência, sejam obedientes aos seus donos, mas ele também coloca aos donos de escravos, tratem bem os seus servos, os seus escravos. E à medida que o evangelho ele vai tomando espaço na vida das pessoas e na vida das comunidades, com certeza é desejo de Deus que a escravidão deixasse de existir. Assim como no nosso país, quando acabou a escravidão, muitos dos que eram escravos foram abandonados à própria sorte, na maior miséria. Não era isso o que o apóstolo Paulo queria, mas ele queria que esse antigo escravo Onésimo
fosse recebido por Filémon como um irmão. Ele queria uma reconciliação entre essas duas partes. Então, é isso que o texto nos ensina até aqui. Mas a gente ainda vai refletir um pouco mais sobre essa questão, mas vamos dar uma olhada ali nos últimos versículos dessa pequena carta, onde o Paulo se despede. Eu quero ler aqui uns comentários que foram deixados. A Cassandra coloca: sou luterana também e me orgulho disso. Boa noite, irmão. Falo de Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço, Cassandra. Que bom podermos chegar a lugares tão distantes, lugares que a gente nem conhece e que a palavra de Deus, por meio da internet, vai chegando também até você. Um abraço, Cassandra. Vamos ler então os últimos versículos da carta, as saudações finais, a despedida do apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo tem confiança de que ele vai ser solto da prisão e um dia poderá visitar o Filémon. Por isso ele coloca, então, vai preparando aí um quartinho para mim que eu quero te visitar, né? Era uma pessoa querida dele. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Esse Epáfras foi um dos primeiros convertidos lá na cidade de Colossos, né? Então essa igreja começa com ele também. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas aqui é o médico que escreveu o Evangelho segundo Lucas e o Atos dos Apóstolos. Também estava lá com o Paulo. São pessoas que cooperavam com o apóstolo Paulo na sua missão, no seu trabalho missionário. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Encerra a carta. Essa saudação, a graça do Senhor seja com o vosso espírito, é o que deu origem, muitas liturgias nossas têm esse dito, né? O Senhor seja convosco e com o teu espírito, as pessoas respondem. Então, seja com o vosso espírito, ou seja contigo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Boa noite também ao Édio, que nos acompanha, e a Marcita, de Jaraguá do Sul, também nos acompanhando. Então, até aqui foi esse texto da carta. Uma carta bem curta, como eu disse. Um único capítulo, 25 versículos. E eu trago aqui para a nossa reflexão. Em que a fé cristã implicava na questão da escravidão? A gente sabe que, em grande parte, na história da humanidade, existiu a escravidão. Ser humano escravizando ser humano. E isso, de maneira alguma, é algo bom, é algo bonito, mas era uma realidade, que essa pequena comunidade cristã que existia lá tinha que lidar com isso. Então, o Evangelho ele não implica uma rebelião, uma revolução contra as estruturas que existiam, até porque se aquela pequena comunidade cristã se rebelasse, fizesse uma revolução, tentasse fazer, eles certamente seriam esmagados pelo poder do Império Romano. Mas, certamente, o Evangelho implica mudanças. Mudanças que começam por dentro de nós. Então, Paulo apela a Filémon pela fé, por meio do amor. Ele diz, eu não quero te pedir nada pela força, não quero te obrigar a nada. Ele coloca, em outras palavras, ele diz isso nessa carta. Mas, por meio do amor, por meio da fé em Jesus Cristo, é que eu te peço isso. Então, perante a lei dos homens, Filémon tinha direito de punir Onésimo. Mas, por meio do amor, por meio da fé, Paulo sabia que podia contar com ele, que ele iria receber Onésimo como um irmão e que ele poderia inclusive ser grato por isso, pois se ele perdia uma propriedade, entre aspas, um escravo, ele ganhou um irmão em Cristo, uma pessoa que lhe poderia ser muito mais útil, como o próprio nome Onésimo diz, e essa utilidade que o apóstolo Paulo aqui fala é na cooperação com a pregação do Evangelho. Lá na casa de Filémon se reunia uma comunidade cristã. Ele fazia parte da divulgação do Evangelho naquela cidade. E Onésimo, com certeza, seria uma pessoa, agora que ele estava convertido ao Evangelho, ele seria com certeza muito útil na divulgação desse Evangelho. Diz a tradição cristã, a tradição antiga, isso não está registrado na Bíblia, mas pode ser que seja verdade. Diz a tradição que mais tarde o Onésimo, o escravo, veio a se tornar bispo, inclusive. Vejam só que interessante que na igreja cristã,
algo que foi revolucionário para a época. Todos eram considerados iguais. Numa mesma comunidade você tinha escravos, tinha pessoas livres e tinha algumas pessoas ricas também, influentes. E todos eles eram considerados iguais perante Deus e na comunidade, ao ponto de que um ex-escravo, como Onésimo, pode ter se tornado até mesmo um bispo, uma autoridade na igreja antiga. Então era comum que um ex-escravo ou que até mesmo um escravo pudesse, dentro da igreja, ter alguma autoridade ali como presbítero, como bispo, e ter autoridade, inclusive, sobre pessoas que, perante o mundo, perante a sociedade, seriam consideradas mais importantes que ele. Isso foi algo revolucionário na história da igreja cristã. Paulo se dispõe a cobrir o prejuízo que Onésimo causou a Filémon e pede que Filémon receba Onésimo como se fosse Paulo. Ele fala isso lá nos versículos 17 e 18. Aqui está um princípio muito importante na palavra de Deus, que é vicariedade. É uma palavrinha um pouco difícil, mas eu vou explicar para vocês. Paulo, preso, ele tem autoridade como apóstolo de Cristo. Ele é alguém prezado, alguém importante perante Filémon. E o Onésimo havia causado prejuízo, então ele poderia ser punido, teria que devolver o que ele roubou. E Paulo propõe aqui uma troca, então. O que o Onésimo te deu de prejuízo, coloca na minha conta, eu, Paulo. E o Onésimo eu vou te enviar e você recebe ele como se fosse eu mesmo. Ou seja, recebe ele como um irmão em Cristo, como até mesmo na dignidade que o apóstolo Paulo mereceria ser recebido. Aqui há o princípio da vicariedade, ou seja, Paulo substitui Onésimo. Ele aceita tomar o prejuízo que Onésimo causou. Claro que aqui é bem provável que o Filémon não tenha cobrado essa dívida de Paulo, pois a dívida de Filémon com Paulo, ou seja, o novo nascimento pela fé, era algo que tinha um valor imensurável, muito maior do que qualquer valor em moeda, em dinheiro, né? Então, Paulo se propõe a fazer uma troca ali com Onésimo. Eu, que tenho a dignidade de apóstolo, recebo a dívida dele, e ele, que é um escravo fugitivo, rebelde e ladrão, recebe ele como se fosse eu mesmo. Isso, no fundo, é o mesmo que Jesus Cristo fez conosco. Nós, pecadores, Jesus Cristo recebe, absorve a nossa dívida, o nosso pecado. E ele, Jesus Cristo, que é justo, que é bondoso, que merece o céu, como Filho de Deus, ele recebe o nosso pecado, a nossa dívida, e nós recebemos aquilo que, por direito, seria de Jesus Cristo. Nós recebemos o céu, a vida eterna, a salvação. Essa troca aqui é um princípio. É o que Jesus Cristo fez conosco, sofrendo em nosso lugar para nos dar a salvação, e é o que nós também podemos fazer uns pelos outros, assumir o sofrimento, aquilo que o outro deve. É uma forma também de amor cristão que Paulo coloca em prática aqui nessa carta, né? A fé cristã não modifica apenas a nossa relação com Deus, mas também a relação das pessoas umas com as outras. Então, através da vinda do cristianismo, da fé em Jesus Cristo, a escravidão não foi imediatamente abolida. O império mantinha a escravidão. Mas à medida que as pessoas, o coração das pessoas era convertido ao evangelho, que elas encontravam Jesus Cristo, era esperado então que os donos de escravo dessem dignidade aos seus escravos. Não apenas os libertassem e largassem à própria sorte, como aconteceu aqui no Brasil quando terminou a escravidão, mas que dessem a eles a dignidade de um irmão em Cristo. Isso foi revolucionário para a época. Essa igualdade entre pessoas foi algo muito importante que mudou a cara do mundo, né? Então, se nós somos cristãos, conhecemos o Evangelho, isso muda também a nossa relação com os outros, a nossa relação com a autoridade que talvez nós temos sobre alguém, a forma de exercer poder, de exercer autoridade, ela é diferente. Eu quero trazer aqui uma palavra de Jesus Cristo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45, que vai falar sobre essa questão de poder e autoridade na comunidade cristã. Filémon tinha autoridade perante a lei para exigir a morte, a punição
de Onésimo. Mas como o amor cristão se sobrepõe no coração dele, então a gente pode crer que ele não fez isso. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, Jesus Cristo diz o seguinte aos seus discípulos: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o princípio aqui que Paulo coloca para toda a comunidade cristã. Eu li palavras de Jesus Cristo no Evangelho, mas Paulo coloca esse princípio em prática. Filémon, tu tem autoridade de dono de escravo. No mundo, aí fora, é assim. As pessoas fazem isso, elas castigam, elas punem, mas você, que tem dentro de ti o Evangelho, o amor cristão, não trate o teu escravo da maneira como o mundo diz que tu deve tratar, mas trate ele como um irmão caríssimo em Cristo. Uma pessoa importante, uma pessoa a quem você estima, uma pessoa amada. Essa é a transformação que o Evangelho faz nas nossas relações. Não é por meio da lei, não é por meio de revoluções, mas é por meio do amor cristão que transforma os corações. Pastora Sabina coloca aqui, muito importante sermos exemplo nas nossas atitudes como cristãos. Com certeza, Filémon era uma pessoa que na casa dele se reunia uma comunidade cristã. Por meio desse exemplo, muita coisa podia ser transformada nas pessoas que frequentavam aquelas reuniões na casa de Filémon. Então, essa é a nossa reflexão. O Evangelho, o amor de Jesus Cristo transforma a nossa maneira de agir uns com os outros. E qual foi o final, o desfecho da história? Não sabemos. Não é relatado o que aconteceu depois que Filémon recebeu a carta, mas eu creio que Filémon com certeza recebeu a Onésimo como um querido irmão em Cristo e que a vida dele dali por diante foi diferente e a vida daquela comunidade em Colossos também foi modificada. Não vale mais aqui a servidão, a escravidão, a humilhação do mais fraco pelo mais forte, mas o amor fraternal, o amor cristão, mesmo que perante as leis do mundo ainda continuou existindo escravidão, mas o amor cristão deveria gradualmente levar a que isso fosse totalmente abolido no mundo. Se nós somos uma sociedade, uma civilização que se diz cristã, isso até mesmo é uma vergonha, uma mancha para nós que durante tanto tempo em nosso país, em nosso mundo ocidental, cristão, existiu a questão da escravidão e até hoje ainda existe discriminação. Mas como cristãos, nós não podemos agir, não podemos pensar da mesma forma que o mundo age, da mesma forma que o mundo pensa. Mas as nossas relações, também na sociedade, são transformadas por meio do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um de nós e que a nossa sociedade, o nosso mundo possa ser transformado não pela força, mas pelo exemplo, pelo amor e por aquilo que nós, como cristãos, também podemos testemunhar de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero deixar um abraço também para a Elita, que é de Petrolândia. Um abraço, Elita. A Roseni, a Irene, também de Petrolândia, e a Carmen. Sejam todas bem-vindas. Nosso estudo depois fica disponível aqui na nossa página do Face, para quem não conseguiu acompanhar tudo, e também lá no nosso canal do YouTube, Luterana Gaspar IECLB. Agora nós queremos partir para um momento de oração, mas eu quero deixar um hino, e enquanto esse hino vai passando, vocês podem enviar ali no chat do Facebook os seus pedidos de oração. Lembrando, para quem abriu através de algum grupo, do perfil pessoal de alguém, tem que clicar em cima do vídeo e ali abrir então as mensagens que vão aparecer aqui para mim. Então vamos ouvir o hino Falar com Deus. Enquanto isso, vocês mandam pedidos de oração. Se alguém ainda tiver algum comentário, alguma dúvida sobre o assunto do estudo de hoje,
pode também mandar ali. Então vamos ouvir. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu
Grande é o amor do nosso Deus, grande também é o nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio do seu Evangelho transforma tantas coisas. E aqui nós podemos ver como lá na antiguidade, nesse tempo difícil em que eles viviam, um escravo, um fugitivo que poderia até mesmo ser condenado à morte, pode se transformar em um irmão, em uma pessoa amada, em uma pessoa querida, importante naquela comunidade. Que a nossa igreja espalhada, eu digo igreja cristã espalhada pelo Brasil, pelo mundo, também possa ser um agente de transformação por meio do Evangelho. Pessoas que estão excluídas, pessoas que não se sentem importantes, pessoas que sofrem, também possam saber da sua importância e do quanto elas podem ser amadas por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, e que esse Evangelho transforme os corações de cada uma que se diz cristão, e por meio de nós também possamos transformar a nossa sociedade, o nosso mundo para melhor, principalmente crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, é que nós temos a salvação, temos uma vida nova. Eu vi que o pessoal gostou desse hino, né? Que fala sobre a oração, que nos coloca mais próximo de Deus. E eu anotei aqui os pedidos de oração. Aqui nós já tínhamos anotado antes para orar pelo seu Alberto Grau, aqui da nossa comunidade, que está o seu Alberto Grau por motivo de saúde, né? E a Gisela colocou aqui para orar pelo tio dela, Alberto, que é daqui de Gaspar, então eu acredito que seja o mesmo, né? Seu Alberto Grau. Eu não sabia que ele era seu tio, Gisela, mas a gente vai orar por ele, com certeza. A dona Nilza também tinha pedido oração por um jovem, aqui a gente não divulgamos o nome dele, mas Deus conhece, com certeza a gente vai orar por esse rapaz. A Cida lembra 5 anos de falecimento da mãe dela, a saudade aperta na família, né? E por esse motivo também oramos pelo pai da Cida e por toda a família que sofre a ausência da mãe. A Cassandra agradece pela proteção de Deus à sua família e a Ivonete pede pela recuperação da sua neta que está hospitalizada. Então nós queremos orar por todos esses motivos e por tudo mais que estiver no coração nosso. A gente ora nesse momento. Convido você a se colocar em oração aí onde você está. Querido e bondoso Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho que nos transforma. Por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, um escravo pode ser transformado em irmão. Todos nós podemos ser transformados, as nossas atitudes, as nossas relações com as pessoas e contigo. Te pedimos que esse Evangelho venha a nos transformar, age em nossas vidas por meio do Teu Espírito Santo. Senhor, queremos interceder pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que passam dificuldade, por esse jovem que a dona Nilza nos lembra, que sofre com a depressão, por todas as pessoas que passam por sofrimento, pela saúde do seu Alberto Grau, pela saúde de tantas pessoas que vêm lutando com problemas, seja Covid e outras doenças que as pessoas passam, pessoas que lidam com a depressão também. Te pedimos pela família da Cida, especialmente o pai dela, pela saúde dele e também pelo luto, pelo sofrimento que traz a ausência da sua mãe. Ajuda essa família a manter a fé acesa, a manter a lembrança, o carinho pela sua mãe, mas que possam se alegrar na Tua presença, Senhor, na esperança da ressurreição em Jesus Cristo. Te pedimos também pela neta da Ivonete, pela recuperação dela, Senhor. Tu estás com ela, Teu Espírito Santo esteja fortalecendo a saúde dela e também a todos os que cuidam dela, Senhor. Te pedimos também, te agradecemos pela Tua proteção, te agradecemos pela família da Cassandra e tantos outros que Tu vens protegendo, livrando do mal a cada dia. Te agradecemos por esse momento de estudo e pelo Teu amor derramado em nossos corações. Juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma boa noite, uma abençoada noite a todos, e eu quero deixar a bênção aqui com as palavras do próprio apóstolo Paulo, que ele disse a Filemon, último versículo da carta, ele diz a Filemon, mas hoje eu digo a vocês todos que estão acompanhando: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que a graça, o amor, a bondade de Deus em Jesus Cristo esteja com o teu espírito, esteja no seu lar. E uma abençoada noite, um abençoado descanso, um abraço e até semana que vem no próximo estudo. Tchau!